Fala pessoal, novamente aqui então para a gente falar um pouco do que nós vamos trazer então de novidades aí sobre o mercado da construção civil. Então é com muita satisfação que dentro de instantes nós vamos estar começando essa live aqui, fazendo mais alguns testes para ver como é que tá o pessoal também, enquanto o pessoal já vai entrando. Então, bem legal, Mari, obrigado aí já pela participação. Nós já estamos fazendo alguns testes aqui para ocorrer tudo certinho também na hora do evento, em torno de alguns minutos a gente vai começar. E aí estamos fazendo um teste, fizemos um teste agora recente com o Mauro Sônego, o pessoal já está entrando, onde a gente vai trazer algumas demandas realmente sobre o mercado imobiliário aqui. Então você fica ligado que é um grande momento que a gente vai estar buscando trazer oportunidades e inovações para a gente poder trazer para vocês. Deixa eu já pegar aqui o construir ponto aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui. Agora vai entrar. Ô, Oi, Maria. boa noite. Boa noite, tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Não, contigo eu sei que não vai ter problema, né? Então, da questão do debate também. Eu acho que assim, ó, vamos deixar já ligado, né? Sim, para o Então, pessoal ir se a gente entrando, né? isso, Claro, isso. E aí, respeitar quem vai cumprir o horário das 7 horas, das 7 exato. da noite, beleza? Mas já é legal para a gente poder estar trazendo algumas ideias do que a gente vai passar. Sim, É, claro. um ano bastante, né, eu penso, desafiador, compromissor, né, Marina? Então, eu vejo que é interessante a gente poder trazer alguns dados. Eu trouxe aqui algumas informações, alguns números que foram levantados com alguns órgãos oficiais, né? Então, Sim. enquanto a gente está aqui rodando, já está entrando bastante gente também. Uhum. O Jefferson Dias está entrando aqui também. Então, até eu resolvi fazer já pelo Felipe, para ficar um pouco mais, marcar um pouco mais a presença minha nessa questão também, né? Então, eu estou estudando bastante, tenho feito algumas parcerias com alguns profissionais, inclusive a Mari também está nos ajudando aí para a gente em breve desenvolver algo para o mercado imobiliário. Então, isso vai ser bem interessante. Então, pessoal, fique ligado aí, porque vai ser uma live bem interessante. Mas me conta, Marina, o que tem feito aí nesses dias aí? Como é que está a tua expectativa, a sua expectativa agora para esse ano? Fala um pouquinho enquanto a gente não começa oficialmente a live aí. Sim, sim. Pois é, hoje mesmo estávamos na estrada, né? Então é um dia de bastante. Dias, não, semanas já. Começamos semana passada, o ano oficial, vamos dizer assim, né? Descansamos, retornamos e estamos preparando aí, né, a próxima edição da feira, ali em Balneário Camboriú, no Expo Centro. Então, estamos a todo vapor com a venda de estandes, a parte da organização, parcerias tanto com construtoras, arquitetos, os próprios órgãos aí representativos, né, Sinduscom, núcleos, associações comerciais. Então, tem bastante coisa boa aí para vir. Daqui uns dias vamos divulgar lá no Instagram também algumas novidades já bem definidas, né? Para as pessoas já poderem conhecer o que vai ter, o que vai rolar nessa edição. Tem bastante coisa diferente da próxima, da anterior, né? Bastante Bom, novidade. Estamos trabalhando direto. que bom, E bom. Não, e não pode parar, né? Não pode parar, né? expectativa é muito boa, né? Porque pelo pouco que já começou o ano aí, as empresas já voltaram, a maioria já voltou, né? Agora, o pessoal está bem otimista, assim, enfrentando as mudanças, vamos dizer assim, né? Que vão ocorrer, logicamente, aí com o novo governo e tal, mas estão, estão otimistas e trabalhando, né? Trabalhando bastante. É o que eu sempre falo, né, Marina? É um debate que a gente tem conversado também, tanto com o pessoal da CDL Jovem, com jovens empresários da área imobiliária, empresários do ramo de imóveis. Eu até estava agora numa inauguração de uma empresa, um empresário aqui de Araranguá, que é uma cidade próxima aqui de Criciúma, cerca de 30 quilômetros, está investindo muito num novo showroom, num novo espaço. Eu estava ali até agora, depois eu vou voltar ali para a gente conversar um pouquinho mais. E aquela história, né? A gente vai
precisar continuar a trabalhar, nós vamos precisar continuar batalhando, né? Então, claro, que o governo, que eu sempre penso, não pode atrapalhar. E o que a gente tem notado, né, Marina, é que a grande expectativa e a grande ideia das pessoas é que realmente o mercado da construção não pode parar, né? Então, é isso que a gente tem percebido. Não sei se aí em Joinville, onde você está, realmente é essa demanda também, né? Sim, claro. Aqui a gente percebeu muito ano passado obras assim em todos os cantos, vamos dizer assim, né? A gente que viaja muito aí pela região aqui, o litoral norte também, né? O Vale do Itajaí, Joinville, muita obra acontecendo, e Que já bom. vem aí de 2021, 2022, lá no litoral, obras que já duram mais, né, porque elas são mais robustas, maiores, e agora estão em entregas, chegando ao fim aí, mas continua, né? E acredito que é algo que vai se manter, sim. Até eu estava dando uma atualizada aí nos números, e a perspectiva é boa. A perspectiva é um projeto. Ele está já Nos últimos anos, existiu certo. Ainda nós estávamos dentro de máscara, ainda estava começando as falando, vacinas. falando da pandemia, de como seria um pós-pandemia, né? E aí, esse ano, assim, a pandemia, o ano que passou, na verdade, né? Só que aí, lógico, envolveu a questão política, onde muita coisa fica para depois, né? Então, agora que a gente vê muita coisa retomando, né? Sim, sim, sim. O próprio segmento de eventos, o segmento que sofreu muito, né, durante esse mercado, eu penso até próprias competições esportivas, por exemplo, a gente acompanhava os jogos de futebol sem público, sem. Graças a Deus voltou ao normal. E eu até considero, Marina, que voltou muito rápido, porque Sim, eu pensei que, por exemplo, as pessoas mais velhas, o pessoal assim um pouco mais fazer o retorno, né, oficial aos eventos, tava, acho que era mulher em casa, né? claro, a gente vê, inclusive, por exemplo, a gente tem algumas normas a seguir, a gente agora com o evento da feira em si, tem algumas normas a serem seguidas, isso sempre, acredito que depois da pandemia aí, a gente sempre a sanitária, ela teve que se atualizar, teve que entrar nesse momento novo e ela vai seguir com algumas coisas, sim. Mas acredito que é prevenção, né? É algo assim que precisa, vai ter que continuar. Enfim, agora tem alguns eventos nacionais já aí com data marcada, acontecendo, com credenciamento. Muito bom, muito bom. Não, que legal. Eu já estou vendo aqui o Mauro já tá entrando aqui, ele já foi convidado. Vamos ver se ele consegue agora aceitar o nosso convite. Acho que tá, daqui a pouquinho ele já está entrando aqui em alguns segundos. Então, vamos ver se ele já entra aqui. Porque eu acho que até 4 pessoas conseguem entrar consecutivo, né, Marina? Isso. Ó, deu certo. Aí, deu Deu certo. certo, deu certo. Opa, boa noite, Mauro. Boa noite, tem áudio? Tem, estamos escutando. Só que eu acho que tem que deixar o teu celular na vertical, tá? Na verdade. E isso, perfeito, perfeito. Então tá, show. Então, tá apresentando, né, a Marina Tchá, que é a nossa parceira jornalista, ela é de Joinville,
do portal Construir.ai, que é um portal bem tradicional no norte do estado, e ela é especializada nessa área imobiliária também, e aí fez um convite para nós começarmos a escrever na coluna, e estamos já num projeto aí já há mais uns 2 anos, né, Marina? Acho que já vai para 3 Tá? anos já, né? Nossa, passa Passa voando, né? Boa tarde, Marina. Oi, Mauro. Prazer Tudo em bem? te conhecer. Tudo bem contigo. Né? Tranquilo? Legal, legal. E o Mauro, né, Marina, é o presidente nosso do Sinduscom, aqui do sul do estado, tem feito um trabalho brilhante na área desse segmento, na área do associativismo, né? Então, é muito interessante também essa área que ele está trazendo para nós hoje. Ó, o Renato já está parabenizando a nossa live aí também. Obrigado, Renato. Obrigado pela tua audiência nossa, né? Passava essa live aí para a gente trocar algumas ideias e trocar algumas informações, né? Então, de primeira, eu vou começar a trazer um assunto bem interessante para nós, já apresentados, né? Então, para quem está entrando de novo aqui, a Karine Linhares, tem bastante gente, a Kate Favre, legal, Kate, acompanha conosco aí. O Renato também, tem o Jadson, bastante gente entrando, né? Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre as perspectivas do mercado, o que a gente pode ansiar desse ano de 2023? Né? O que a gente pode buscar de inovações? Né? E o primeiro dado que eu queria trazer aqui para a gente conversar, quando já tem mais gente entrando ali, é realmente o aumento de vendas dos empreendimentos agora nos últimos anos. Então, de acordo com os especialistas, houve um foi um ano realmente de recuperação, então talvez esses números podem ser um pouco elásticos, né? Mas que provou que a economia voltou ao novo normal, que a gente chama, né? Isso, exatamente. Voltando um pouquinho ainda, nós tivemos no ano de 2020, aqui no segundo trimestre, né, aquela retração por conta do impacto inicial ali, mas nós fechamos o ano de 2020 com os mesmos números aproximadamente de 2019. Então, ainda dentro daquele ano, a gente ainda conseguiu recuperar. E o ano de 21 é como se ele tivesse acumulado ali o crescimento de 2020, que foi um pouco abalado em função do susto aí que a gente passou, né? Que ainda estamos vivendo algumas consequências, né? Ainda temos muito vivo esse fenômeno. Então 2021 ele também números ao nosso último grande boom que tinha ocorrido lá em 2010, 11, 12. Nós tivemos números muito bons, né? Talvez uma leitura que é dessa retenção que tinha acontecido em 2020. Né? E agora, 22, nós mantivemos isso falando em volume de vendas, né? Lançamentos é natural que a partir do momento que tu tenha, né, no ano de 2021, as vendas fortes, né? Então é natural que em 22 tu tenhas mais lançamentos para
manter o número histórico de unidades em estoque. Né? O nosso estoque ele baixou em 2021, né? Dado o volume de venda. Certo? Então, é importante a gente entender o que aconteceu para a gente poder fazer uma prospecção, vamos dizer assim, do que pode acontecer agora em 2023. Isso. Não, show. Marina, você também percebeu esse mercado aí também em Joinville, no norte do estado também? Sim, claro. Aqui em Joinville, como eu estava falando antes, ali para a região do litoral também, Itapema, Balneário Camboriú, o que a gente só ouvia falar era lançamento e vendas assim muito rápidas, né? Empreendimentos ainda na planta, aí começando em 2021, 2022 e já com muita procura, demanda muito alta e o padrão aqui de unidades, né, são unidades luxuosas, assim, por exemplo, Balneário Camboriú, Itapema já está num padrão muito alto também, né? Então falando em apartamentos em si, realmente para investidores, né? Investidores de fora, de Santa Catarina, de Mato Grosso do Sul, Curitiba, enfim, ali abrange o Brasil todo, né? Mas com destaque mais a esses estados, vamos dizer assim. Uhum. Rio Grande do Sul também. Então, são unidades que realmente chamam a atenção. E como o Mauro falou, existia a demanda de imóveis e existe a demanda também de quem busca por imóveis, né? Que quer aí algo diferente, quer algo, por exemplo, aqui na nossa região é onde as pessoas vêm passar aí as férias, descansar e tal, tem as datas determinadas que eles vão estar por aqui, então eles querem ter isso, né? Eles querem fazer parte desse conjunto, dessas pessoas que sabem que investir em imóveis é sim um bom negócio, uma boa alternativa, né? É algo que a gente tem que considerar, porque, por exemplo, Balneário Camboriú, eu que acompanho aí pelo menos há 3 anos seguidos isso, Balneário Camboriú sempre está aí nas primeiras posições do ranking de maior valorização por metro quadrado. Hoje em dia ele está no primeiro, né? Então é mais de 11 mil reais por metro quadrado. Acho que é 11.400. Então ali você tem a FIPZAC tem o seu índice lá, o seu ranking, do top 10 deles, 4 estão em Santa Catarina, 4 cidades, né? Que é Balneário, Itapema, Florianópolis, Itajaí. sabe? Então, Isso. não tem como a gente negar que existe, né, essa demanda, tanto de quem realiza aí as obras, os construtores, ali temos construtoras de grande, né, nome, de renome, quanto demanda de compradores. Isso é inegável, né? Os números dizem isso também, né? Show, legal. Bom, vamos agora ir para um outro ponto. É importante a gente trazer esse debate, essas duas visões diferentes, né? Nossa aqui do sul, né, Mauro? A da Marina no norte do estado, que querendo ou não são mercados distintos, né? E aí eu trago um outro dado para vocês, que olha só que interessante também, que foi um dado divulgado isso o Mauro vai saber bem mais do que a gente, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então ela falando, olha só que legal, que um em cada 3 brasileiros tem expectativa de mudar de casa até 2024. E 42% pretendem comprar um imóvel nos próximos 3 meses. Então, olha só o quanto tem ainda de mudança, e por isso que eles estão falando de um crescimento de 2,5%. Procede isso, Mauro? Exato, esse é o número. Nós aqui, o nosso Sinduscom aqui, de Criciúma região, da região aqui, ele é afiliado à Câmara Catarinense, que pertence ao guarda-chuva ali da Fiesc, e também à Câmara Brasileira, que é a CEBIC, né? E a CEBIC, esses números todos, praticamente, aí que nós temos do país, né? Nós recebemos essas informações por conta desse link, dessa ligação aí com a CEBIC. A CEBIC faz essas pesquisas
frequentemente, né, aguarda normalmente a produção dos dados para depois faz uma pesquisa e da onde a gente tira esses volumes aí, por exemplo, que em 2020 ainda acabou fechando ali o número de lançamentos e o volume de vendas, né, próximo de 2019. Traz essas informações para a gente poder ter o gráfico e poder fazer as projeções e o planejamento. Então, realmente confirma isso, a previsão era de nós termos fechado aí o 2020 entre 3,5% e 6%, isso falando em nível de Brasil, né, de aumento de vendas, né, e a projeção é de 2,5% para esse ano de 23. O Sinduscon de Florianópolis, que tem uma estrutura física e humana também bastante importante, é ali que é calculado o nosso CUB de Santa Catarina. O Sinduscon Florianópolis calcula o nosso CUB de Santa Catarina, faz as pesquisas de mercado, de custos em todas as regiões, daí tira a média e faz o CUB que é lançado aí todo mês aqui para nós, né? Também, através das suas pesquisas e dos seus dados, chegou nesse número também, 2,5%. Certo? E, além disso, nós temos o privilégio ainda de ter também os números aí do observatório da Fiesc, que aí é dirigido mais para a indústria como um todo, mas setoriza, né, as partes, né, os setores, aliás, da indústria que estão mais aquecidos economicamente, né? Então, a gente consegue observar, através de fontes diferentes, né, uma projeção de números né, mais ou menos parecidos. Muito embora, né, nós estejamos vivendo momentos aí de muitas incertezas com relação a uma série de situações, falo aí a nível mundial, né, que impactam diretamente aqui né, para nós ou para qualquer parte do mundo aí, né? Tem a guerra, né, um desabastecimento de gás, por exemplo, né, fechou 8 indústrias, né, 8 usinas na Europa de produção de aço, só que ao mesmo tempo aconteceu a retração na China, né? Então, no primeiro momento nós imaginávamos, vai subir novamente o preço do aço, mas a China reduziu o consumo, isso meio que se equilibrou. Então, aí também inflação nos Estados Unidos, tudo isso reflete, né, e aí os economistas têm bastante trabalho para imaginar os cenários possíveis de acordo com dentro de cada uma dessas situações, mas mesmo assim a gente consegue, né, baseado nessas informações, chegar nesses números, né, e a gente acaba recebendo essas informações que acabam fechando aí, né, apesar das incertezas todas que nós estamos vivendo. Mara, até aproveitando que você comentou sobre o CUB, né? Eu sei que eles levam em consideração muitas vertentes ali para chegar nesse número que eles nos entregam todos os meses, vamos dizer assim, né? Isso. A gente pode, geralmente, ele está sempre positivo, né? Sempre com uma variação positiva, sempre subindo, né? O que a gente pode elencar aí que eles estão avaliando para chegar nesse tipo de dado, vamos dizer assim? Tem a ver, às vezes, também com uma desaceleração aí dos valores dos materiais de construção. Como, isso está relacionado também que a gente viu que existem, lógico, essas situações que você acabou de comentar, né, de usinas de aço fechando e tal, mas tem também uma outra situação que vai sendo positiva ao longo do tempo. Você acha que isso aí pode contribuir e como que você avalia essa questão de se chegar a esse dado positivo do CUB e mostrar essa variação mensalmente? Ao que você atribui isso? Isso. O CUB, ele é calculado apenas em cima realmente de material e mão de obra, né? Ele não leva em consideração esses cenários macroeconômicos, né? O CUB ele tem uma fórmula básica, né, de alguns materiais que entram nessa conta, né? Ele não prevê ali determinados serviços, são elementos básicos da construção.
por isso que é muito importante a gente utilizar o CUB como indexador mesmo, né? Apenas como indexador. Ele não pode, nós não vamos ter a pretensão de que ele reflita exatamente o custo da mão de obra de uma casa, por exemplo, certo? Então, quando a gente vai utilizar para uma casa de alto padrão, a gente sabe que é um CUB mais alguma coisinha, mais 10%, 1,1. Quando é um galpão pré-fabricado, a gente sabe que é o CUB, né, 50% do CUB, 70% do CUB, um pouco menos. Então, é importante que a gente entenda como ele é calculado para que a gente o utilize de forma correta, né, como indexador, né? E então aí ele reflete, sim, diretamente os custos dos aumentos dos materiais. Nós tivemos um desabastecimento muito importante, muito sério, muito grave, por conta da paralisação das indústrias de produção dos vários elementos, né, que são consumidos na construção civil. Lei da oferta e procura, faltou material, aumentou o preço. E esses preços não voltaram, não reduziram, né? No máximo a gente vê algum movimento do tipo, se o consumo diminui, um desconto, mas o preço em si ele não reduz. Por isso que o CUB acaba refletindo sempre aumento. Pode aumentar um pouco menos, né, mas dificilmente vai retratar. Como a gente vê às vezes no combustível, na gasolina, né? Aumentam a gasolina, depois tiram um imposto, a gasolina baixa, mas a gente não vê baixar. É raro isso acontecendo. Então, os materiais é a mesma coisa e o CUB, então ele reflete exatamente o aumento dos materiais e da mão de obra. Só que isso acontece sempre um mês ou dois depois, sempre com algum atraso. Então o CUB ele veio reajustando e conseguiu atingir um patamar, né? Muito embora a gente ainda esteja sob o reflexo desses aumentos, e a gente, o que as construtoras têm feito, não tem conseguido repassar todo o aumento do material para o custo final da unidade que vai vender, né? E o CUB também não refletiu, né? Não pegou ainda todo esse reajuste, todo esse aumento. Então, o alerta que eu faço, né, na hora de utilizar o CUB é nesse sentido. Perfeito, perfeito. Tem alguma adendo aí, Marina? Não, foi totalmente claro e explicativo. Que bom, que bom. Não, uma hora tem um grande conhecimento também, né? Bom, não, isso é legal, isso é bom porque a gente traz muita informação que as pessoas têm falta, né, Laura? Então isso é bem importante. Bom, eu trouxe um outro tópico também que é para a gente debater aqui, para a gente discutir, que é tirando denominações, o programa Casa Verde e Amarela, né? Que é o programa Seja Minha Casa Minha Vida, o programa habitacional. Então, o governo federal, ainda em 2022, fez algumas medidas já para incentivar, para a questão de facilitar o ingresso dessas pessoas na conquista da casa própria, né? Então, qual foram as medidas, né? A questão do financiamento de 35 anos, o aumento do prazo do financiamento, né? E também algumas taxas de juros também que começaram a diminuir. E a tendência, segundo os especialistas, é que essa diminuição de juros ocorra a partir do segundo semestre, depois de uma recuperação aí da economia, né? Bom, e eu pergunto para vocês, né? Aí vocês escolhem a ordem, né? O que vocês esperam, né, do programa Casa Verde e Amarelo ou do Minha Casa Minha Vida? Então, o que a gente pode esperar realmente desse programa, que foi um programa que modificou muito o dia a dia do mercado, né? Então, é isso que está fazendo em novidades para o mercado, entendeu? Perfeito, perfeito. Bom, posso começar então. Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, ele teve um impacto muito importante e positivo no incremento, né, da construção civil. Ele chegou a representar em alguns momentos 40%, quase 50% do volume, né, que foi negociado. Eu não sei te dizer agora para vocês se é em área ou em valor, né, porque tem uma diferença ali. Mas, enfim, ele tem uma importância muito grande. Bom, o que financia o Minha Casa Minha Vida é o fundo de garantia, né? O fundo de garantia por tempo de serviço. Esse fundo de garantia nosso que é recolhido
ele forma esse fundo e ele é que financia esse programa. Então, é um recurso que, teoricamente, estaria parado, né, com um juro muito baixo, né, a remuneração do fundo de garantia é uma remuneração baixa, né, anualmente aí 3, 4, 5, 6, 7% ao ano. Por isso que é possível, né, colocar esse recurso, esse fundo, para um juros baixo, né, para a habitação popular. E a retomada, eventualmente, né, com mais força, ou porque ele continuou existindo, mas a gente percebeu realmente, e mais por conta aí da renda do trabalhador, que ela não subiu como subiu o aumento dos preços, como a gente conversou aí na questão anterior, né, a gente viu uma redução, né, no volume financiado. Então, novos incentivos são muito importantes para que a gente retome e, né, a construção civil, ela acaba sendo e puxando vários outros setores junto com ela, né, uma esteira de outros setores para a retomada, né, e para a melhoria ainda mais da economia. Então é muito importante essas que venham novas medidas. Então, tinha sido anunciado em torno de 10 bilhões para investimento no programa, né, Minha Casa Minha Vida. E nós já observamos que em torno de 7,8 bilhões já estão destinados para o Minha Casa Minha Vida no faixa 1. O faixa 1 é aquela habitação popular que, através de uma assistente social, é encaminhado para realmente pessoas de mais baixa renda, né, que acabam não pagando o valor integral do apartamento, né, da unidade, pagam um valor bem mais baixo. A partir do faixa 2, aí sim é um financiamento que tem também algum subsídio, e é isso que a maioria das construtoras que trabalham nessa linha das habitações populares está aguardando, né, que no faixa 2 tenha também um incentivo, que tenha subsídios, ou enfim, que venham novas medidas. Essas medidas, elas estão acontecendo. Por exemplo, o teto já aumentou, o teto que é possível financiar dentro da habitação popular, ele já aumentou, se não me falha a memória, foi 5 ou 10%, né, que já ajuda, mas é necessário, né, mais incentivo. Então, como recém iniciou o governo, né, esse novo governo, a gente está aguardando. A maioria das construtoras e a própria CEBIC, que é a Câmara Brasileira, ela atua muito próximo, né, até por estar em Brasília também, junto ao governo federal, junto à Caixa Econômica e, né, enfim, fazendo um lobby positivo, né, para que se tenha mais incentivo aí para esse programa que, de fato, é muito importante e movimenta bastante a economia. Bom, e Marina, para você também tem uma grande importância também essa reativação aí desses programas. Sim, claro. Até concordo com o que o Mauro falou, tudo que ele explicou para a gente aí. E só reforço que realmente ter esse maior uso dos recursos, por exemplo, como o FGTS aí esse ano, nos próximos anos, incrementar aí a participação no mercado de imóveis e padrão econômico. Tenho certeza que vai ser assim, realmente a retomada do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, né? Acredito que sim. Se a gente partir desse princípio, tem tudo para aquecer novamente essa faixa, né, essa fatia desse mercado da construção civil e chegar aí no patamar que se espera, né? Ao fim do ano, ao longo do governo, acredito que sim. Acredito que se seguir por este caminho, que é a expectativa, vamos dizer assim, pode dar certo com certeza. Tem como dar certo, né? Tem crédito, facilita para quem está buscando o imóvel, para quem precisa utilizar esse crédito para ter aí a sua casa, o seu imóvel. Então, tem que seguir realmente por esse caminho. Perfeito. Legal. Pessoal, estamos aí já um pouco mais de 20 e poucos minutos de live, acho que está bem legal o nosso debate. O outro assunto que agora eu gostaria de entrar, nós já tocamos no assunto e vou voltar a falar novamente,
que é o que a Marina perguntou, a questão do aumento de custos dentro do ramo da imobiliária. Nós sabemos que a pandemia, né, no começo, com o lockdown, ocorreu uma diminuição na procura, mas depois, ali para o mês de julho de 2020, quando as pessoas observaram que iriam ficar mais em casa, esse mercado estourou, né? O mercado imobiliário, o mercado de material de construção, até que houve a grande demanda maior que a oferta. Mas, no ano passado, então, de acordo com estudos também, começaram a diminuir. Como o Mauro bem comentou, não ao estágio que era antes, mas houve uma desaceleração do crescimento do preço de material de construção, que é uma tendência também para esse ano. Então, o que eu queria ouvir de vocês é se vocês concordam, realmente isso vai melhorar, porque isso, né, a gente sabe que reflete diretamente em quem compra o imóvel, em quem vai comprar, porque tem o CUB, o preço está atrelado à questão do material, né? Então, o que vocês consideram sobre isso aí? Marina, quer começar dessa vez? Acredito que antes ali o Mauro já explicou, detalhou bem para a gente, né, o que a gente deve levar em consideração na questão do CUP, a questão dos fatores ali que envolvem um aumento de preços, tanto na mão de obra quanto de materiais de construção, mas acredito, eu sou muito otimista, assim, sempre em relação ao mercado e tento sempre encontrar aí algumas nuances que sigam no bom caminho, vamos dizer assim. Mas vendo algumas projeções, lógico, quando a gente fala em projeção, expectativa, tem que ter um pouco de pé no freio, claro, né? Que o nome já diz, né? Uma projeção, mas elas são fortalecidas através de muito estudo, né? De muita pesquisa. O Mauro mesmo citou ali todas as etapas, os órgãos, entidades envolvidas nisso. Então, eles mostram para nós, por exemplo, esse avanço aí de 2,5%, ele representa, sim, que algo ao longo dos meses, ao longo do ano, vai ser reduzido, até a gente ver em relação à mão de obra, falando um pouquinho da geração de emprego também, algo que continua aí fortalecido, pelo menos em Santa Catarina, trazendo para Santa Catarina, né? Tem aí bons índices também, se mantém, é um setor que também sempre está aquecido, né? Sempre tem aí a demanda, vamos dizer assim, sem falar em qualificação, nada, mas falando em números gerais, né? Mas acredito que sim, que essa desaceleração aí deve continuar, não logicamente que amanhã veremos lá impacto na prateleira, vamos dizer assim, mas que ao longo, quando o próprio consumidor, o próprio empresário, principalmente o empresário, ele vê o andamento, vamos dizer assim, do novo governo, porque ele ainda está receoso, né? Ele está aguardando muita coisa acontecer. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Hoje mesmo acho que ia ter algum relançamento, alguma coisa, já não teve mais. Então, dá uma travada, né? Então, ele também está aguardando sinais aí, aguardando para ver como é que se desenrola, né? Ao longo do tempo. Então, acho que agora o momento é um pouco mais cauteloso, um pouco mais de espera, né? Que não é algo que vai impactar agora para a gente, para quem vai comprar, para quem está construindo. Mas acredito que sim, ao longo do ano aí a gente vai ter uma mudança positiva nesse ponto, sim. Uhum. Isso, eu concordo com o que a Marina falou, é exatamente isso. Eu talvez acrescentaria que o Felipe falou anteriormente aí a questão dos juros, né? Que a gente tinha uma projeção aí da taxa Selic chegar ao 13,75 e dali não subir mais. Em princípio, né? Parece que é isso mesmo que vai acontecer, que a redução, né? A gente já teve a informação, depois agora que talvez não aconteça já agora, já de imediato, mas um pouco mais adiante. Mas é essa certeza, né? Porque o pior de tudo é a incerteza, né? Foi o que a Marina falou, que ainda as pessoas também estão com um pouco de receio. E talvez acrescentar também que a questão, né, da especulação, principalmente a Bolsa de Valores, né? Trabalha muito em cima da especulação. E
A gente já viu desgrudar isso um pouquinho, né? A Bolsa desgrudar um pouquinho das questões políticas, a gente já viu isso no passado. Antes ela era, talvez fosse, sei lá, mais sensível, talvez a palavra melhor seja essa. A Bolsa já foi muito mais sensível a qualquer rumor, a qualquer... Né? Hoje ela ainda é, claro que é, mas a gente já parece que conseguiu atingir uma certa maturidade, vamos dizer assim. E o fator mais importante é isso que a Marina falou, é a demanda. Né? Nós temos um déficit habitacional importantíssimo no nosso país. Tem muito por fazer. Não só habitação, né, moradia, enfim, como também obras de infraestrutura. É um país que tem tudo por fazer ainda de obras de infraestrutura. Então, e a construção civil, quando o governo tem políticas de investimento na construção civil, normalmente têm sido acertadas porque dão um retorno muito rápido, né, de melhoria na situação da economia do país. Nossa, perfeito, perfeito. Daí, Mauro, já entrasse no quinto ponto, que é o quinto tópico da nossa conversa aqui, que é o que eu ia entrar mesmo na questão do déficit habitacional. Né? Então, mostrar o que é o déficit habitacional. Mostrar que ainda tem muitas pessoas que moram de aluguel e que desejam comprar casa própria. Tanto que eu trouxe números aqui, né? Que 1 a cada 3 brasileiros tem expectativa de mudar de casa ou comprar uma casa até o ano que vem. Então, olha só o quanto que tem de estímulo para o mercado, né? E vocês acreditam ainda que o déficit seja muito grande, porque nós estamos ainda numa região mais desenvolvida, né? Em relação a Nordeste, a Norte, né? Mas vocês consideram ainda que nós temos, tanto no Sul quanto no Norte, um grande déficit habitacional? Sim, consideramos. É difícil a gente ter números mais localizados, a gente tem números mais genéricos, assim, do país. Tipo, em Criciúma, a gente já teve números de 6 mil, 7 mil, até 10 mil unidades habitacionais, o déficit, né, que o nosso déficit tenha chego a isso. Enfim, mas o importante é quando a gente mede isso de forma relativa, ou seja, independente se o número está realmente correto, a gente sabe que o déficit é alto, né, e que o volume que foi gerado, mesmo no auge do Minha Casa Minha Vida, né, ele não foi suficiente para diminuir o gap, a diferença. Pelo contrário, ela ainda continua aumentando. Então, essa conta relativa é que é importante, que a gente... Né? E o segundo ponto mais importante também dessa questão do déficit habitacional é a classificação do déficit, né? Mais, né, déficit habitacional. E aí, de fato, realmente é para as habitações mais populares. Então, por isso que esse programa, ele de fato veio, né, acertou em cheio, o Minha Casa Minha Vida. Mauro, aproveitando o tema aí que o Felipe puxou, você acha que aí o pós-pandemia dificultou mais ou agravou esses números aí? Ou como é que você vê aí, vamos pensar aí há 5 anos atrás, como é que está o cenário? Isso, o pós-pandemia, assim, a partir ali de 21, ele afetou por conta de que a renda do mutuário, a renda do trabalhador, ela não aumentou proporcionalmente ao aumento dos custos dos materiais, por conta daquele desabastecimento que a gente falou, né, falta dos materiais e falta dos produtos, né, e agora também a gente, né, continua vendo ainda, né, alguma dificuldade, e isso fez com que houvesse uma separação, né, na capacidade de contração do financiamento, né, por conta da renda. Digamos assim, a renda continuou praticamente a mesma, aumentou ali, né, nesses 2 anos aí 10%, né, mas o custo final do empreendimento aumentou mais de 30%. Né. Então, o cidadão que antes conseguia financiar 100 mil para um imóvel de 130, ele tinha que parcelar os 30 mil direto com a construtora ao longo da construção. Né? Ele conseguia. Hoje, esse 130, essa unidade foi para 170, 180, e ele continua financiando com praticamente o mesmo 100 mil, 110.
Então, essa diferença é que precisa de um incentivo ou de uma reengenharia financeira dentro do Minha Casa Minha Vida para poder, entender, caber no bolso do mutuário. E, Realmente consequentemente, tem esse reflexo. né? E, consequentemente, reduzir o déficit que a gente tanto fala, né? Isso, exatamente. É Nossa. necessário uma ação um pouco mais contundente. E esse aumento de custo refletiu diretamente daí quando nós falamos não só do mercado de material de construção, né, desde da compra da cesta básica, de insumos, o combustível que tinha aumentado muito e diminuiu depois dessa redução do IPI, né, então tudo isso influenciou na nossa vida, né, então isso não afeta não só a pessoa com o menor poder aquisitivo, mas desde a classe média, o pessoal mais acima, então eu vejo que é um mercado que tende a passar por alguns obstáculos, mas que nós temos muito a evoluir também. E falando essa questão do déficit aí também, eu vejo que o governo tem muito a agir, né, Mauro, nesse sentido de poder proporcionar subsídios, inovações, fatos novos para poder estimular o mercado, né? Então, hoje, no caso, eu até citei a questão do FGTS Futuro, que para mim foi algo novo, mas já foi importante também, né? Então, se a pessoa tem a receber, ela já consegue fazer uma antecipação desse crédito, né? Então, tudo isso são Perfeito. medidas que acabam Isso, beneficiando, né? isso, exato, perfeito. Também o aumento do prazo de financiamento, né, como tu falou, falasse lá no início, né, eram 360 meses, passou para 420 meses. Então, isso dilui Isso, mais a prestação, mais fácil de caber no bolso. perfeito. Perfeito. Não, legal. Pessoal, nós estamos chegando a 30 minutos de live. Eu sempre gosto de fazer uma live bem dinâmica, bem fresh, para que realmente fique com gosto da gente depois ter mais um debate a fazer, né? Para que não fique muito tempo realmente para a gente poder dar uma informação direta, ligada para o mercado. E eu acho que é isso aí. A gente conseguiu trazer, então, resumindo, um pouco do aumento das vendas em 2022, o crescimento esperado agora para esse ano, que não é grande coisa, mas que vai servir para dar uma estimulada, né? O programa Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela. Aí falamos na questão dos preços de materiais e agora, por último, sobre o déficit. Então, já indo para o final, eu queria já agradecer, né, novamente o envolvimento de vocês dois pelo meu convite, né, tirar um pouco esse horário também. Eu estou aqui no meu escritório ainda também para a gente poder trazer esse conteúdo legal para quem está acompanhando. E aí começar por você, Marina. Então, esperando o que anseia para você em 2023 já, né? Para que a gente possa depois trazer novos debates aí para as pessoas. Sim, claro. A gente já tem aí uma tradição, né? De sempre fazer aí a nossa live, comecinho do ano. E acho muito importante. Como você disse, a gente que está nesse meio, né? Nós dois como jornalistas, o Mauro com toda a representatividade que ele tem aí na região, no estado também, poder trazer isso para as pessoas, né? Aqui a gente conseguiu trazer alguns temas que são mais do nosso domínio, do nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? E isso vai fazer também com que as pessoas entendam como está funcionando, ou pelo menos como estão as perspectivas para esse ano, né? Como a gente já falou aqui na live, é muito receio ainda, muita dúvida, principalmente muita dúvida do que possa acontecer, né? Tanto para quem está aí tentando comprar o primeiro imóvel, tanto para quem tem o perfil de investidor. Então, acho muito importante, muito interessante poder trazer essa interação para as pessoas aqui. E é algo, sim, que a gente tem que repetir a dose, né? Trazer sempre esses assuntos aí que estão em alta no momento. E, claro, esperamos aí um 2023 muito positivo, né? A gente está trabalhando para ser, para fazer, muito positivo, né? Tentando aí atrair, agora falando mais da nossa realidade de trabalho, né? Atrair através da feira, né? Que a gente vai fazer em Balneário Camboriú, atrair exatamente isso, a geração de negócios, investimento, mostrar que a construção civil ela não para, que é algo que está sempre se desenvolvendo, sempre evoluindo,
né? Então, existem as quedas, existem os obstáculos, os desafios, mas Isso. é um mercado assim muito equilibrado, vamos dizer assim, né? Lógico que a gente algo que às vezes não acontece nem próximo de nós, como é a questão alguma questão às vezes mundial, reflete, claro que reflete. Isso é óbvio, né? É normal, mas mantém-se o equilíbrio, o pé no chão, o investidor talvez ele desacelere um pouco, mas ele não deixa de ter na ideia que realmente investir em imóveis, a construção civil, é um mercado mais seguro, vamos dizer assim, né? Mais seguro. Então, a gente está aqui para isso, para proporcionar tanto esse bate-papo, esse conhecimento compartilhado, quanto através do nosso trabalho, levar oportunidades para as pessoas, né? E agradeço o convite, agradeço poder conversar com o Mauro. Acho que é a primeira vez que eu converso com o Mauro. Prazer, uma pessoa muito esclarecedora também. É muito bom poder contar com ele aqui nessa live. Então, tá. Agradecer, Mauro, então, né? Isso, isso. Não, eu gostei muito também de participar e compartilhar aqui contigo, Marina. Prazer enorme te conhecer, gostei bastante. E o que tu falou por último agora também, eu assino embaixo. É bem isso, e que tu tinhas falado antes também ali, que tu é otimista. Eu acho que a gente tem que ir por essa linha de raciocínio também, ser bastante otimista. Felipe, também agradecer, né, a oportunidade. Prazer também estar aqui compartilhando. E deixar aqui, né, para 23 aí, realmente essa expectativa é positiva. E acabei não comentando, mas deixar aqui a informação que nós temos uma cooperativa, que eu também participo dessa cooperativa, que faz compras coletivas, né, e isso ajuda muito na hora de conseguir melhores preços e, consequentemente, né, o resultado final lá, a gente consegue ter um empreendimento com um valor menor, fica mais acessível. E a gente pretende esse ano aí, então, reforçar mais essa cooperativa, mas aí numa outra oportunidade eu posso explicar um pouquinho melhor aí como funciona a cooperativa, que eu acho que é legal também, né? Talvez seja mais para o setor propriamente dito, né? Principalmente para as pequenas e médias empresas que aí uma compra conjunta conseguem um poder de barganha melhor. E são essas alternativas, essa criatividade, né, e esse poder. Santa Catarina é um estado privilegiado, aí, perdendo apenas para São Paulo é a questão da produção industrial, né, e mesmo nós não tendo aqui, a gente não tem aqui nenhuma estatal de importância, como Petrobras, enfim, alguma coisa assim, e Santa Catarina se destaca aí nacionalmente. E essa força, né, e essa união que nós temos aqui através do associativismo, do cooperativismo, a gente consegue superar, né, ainda, né, melhor ainda, as dificuldades que eventualmente venham pela frente. Então, o meu recado final fica aí nessa questão de, justamente, a gente fazendo uma live dessa, né, contribui com isso, contribui com a divulgação, contribui com a informação para todos. Então, forte abraço aí para todos. Muito obrigado. Tem alguns comentários aqui. O Extreme Kart, que é daqui da nossa região, dando boa noite. O Daniel Formentin Bonifácio também, falando do trabalho de vocês aí também, do Ciscom. Então, muito legal, Mauro. Acho que é bem pertinente. E o meu sentimento com vocês, né, de aceitar o convite é só de gratidão. Acho que é isso que é legal, a gente poder doar um pouco de informação, poder trazer um pouco de inovações que a gente está sentindo, né, de números do mercado e poder traduzir um pouco em números, que é o que as pessoas estão querendo saber bastante. Tá bom? Quero agradecer a presença de todos, o pessoal que esteve aqui também, o pessoal que participou, e fiquem ligados que a gente vai deixar essa live salva no meu perfil aqui do Instagram, no perfil do Show de Imóvel, depois para quem quiser utilizar também, fiquem bem à vontade. Grande abraço e Marina e Mauro, brigadão, tamo junto agora para esse ano, tá certo? Tchau. Tá bom. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.